Na aula anterior, vimos os conceitos da função C. E nesta aula vamos usar a função C em alguns modelos de planilha. A função C ela tem muita utilidade e é muito expressiva quando visualizamos os dados em planilhas do nosso dia a dia. Vamos aqui trabalhar mais alguns exemplos de função C. Eu tenho aqui um controle de meta de vendas trimestral. Eu já tenho o nome dos vendedores, o total e eu quero ver como é que vai ficar a meta. Só que aqui eu ainda tenho alguns valores a ser calculado. Lembra da aula de máximo e mínimo? Eu tenho aqui que calcular o máximo e o mínimo dessas coisas também. Então, só para relembrar, para que eu possa calcular a função máximo, igual máximo, abre o parêntese, seleciono o local desejado, fecho parêntese e tecla Enter. Clico no local, venho no canto inferior direito e arrasto para a direita. Já tenho minha maior venda. Agora a menor venda é o mínimo, igual mínimo, abre o parêntese, seleciono o local desejado, fecho o parêntese, Enter. Clico aqui no canto inferior direito, arrasto para a direita. Está aqui nossos valores. Vamos agora calcular a nossa meta. A função C que nós vamos usar nesta tabela de metas é a seguinte: se o vendedor atingiu R$20.000 em 3 meses, ele bateu a meta. Se ele não atingiu, ele não bateu a meta. Então é simples a função. Vamos aplicá-la agora. Vamos lá. Igual se, abre o parêntese, se o valor do total que está aqui representado na célula F5 for maior ou igual a 20.000, ponto e vírgula, abre aspas. Eu vou colocar o nome atingiu, fecha aspas. Se não, abre aspas, eu vou colocar o nome não atingiu, fecha aspas e fecha o parêntese. Veja como é que está a nossa função C agora. Eu fiz um teste lógico e disse o seguinte: se o valor que está na F5, que é o valor do total, for maior ou igual a 20.000, veja aqui que eu digitei o número inteiro, sem ponto e vírgula. Isso é muito importante. Se o valor que está no total for maior ou igual a 20.000, aparecerá o nome atingiu. Se não, aparecerá o nome não atingiu. Vou teclar Enter. Apareceu atingiu, porque o valor que está aqui é 23.000 e a nossa condição é 20. Vamos para o segundo vendedor. Igual se, abre parêntese, se o valor for maior ou igual a 20.000, ponto e vírgula para separar, abre aspas, atingiu, fecha aspas. Caso contrário, ponto e vírgula, abre aspas, não atingiu, fecha aspas e fecha o parênteses. O nosso teste lógico é: se o valor for maior ou igual a 20.000, aparecerá o nome atingiu. Se não, aparecerá o nome não atingiu. Teclando Enter, nesse caso apareceu não atingiu. Vou clicar aqui e no canto inferior direito, copiar para as outras células. Veja o que aconteceu: somente 2 vendedores atingiram a meta. Para essa outra tabela, vamos trabalhar também a função C. Nesta tabela, a condição é a seguinte: eu preciso comprar um carro, mas só que eu só tenho R$35.000 para comprar este carro. E fazendo um orçamento nas concessionárias, pesquisei alguns carros e os seus valores. Mas como eu tenho R$35.000, eu quero saber qual desses carros está dentro do meu orçamento e o qual está fora. Para isso, nós vamos usar a função C para nos ajudar nesse problema. Eu tenho aqui o carro, fabricante e o preço, e quero saber se ele atende ou não atende meu orçamento. O meu saldo disposto para comprar é de R$35.000. Vamos lá. Igual se, abre o parêntese, se o valor for menor, veja que nesse caso eu vou usar o menor. O teste lógico ele pode ser usado da seguinte forma: você pode usar o maior, pode usar o menor, pode usar o igual. Vai depender de que teste lógico você vai usar em cada planilha. Nesse caso aqui eu vou usar o menor ou igual a 35.000, ponto e vírgula. Veja que das outras vezes eu usei o maior ou igual a alguma coisa. Nesse caso eu estou usando o menor ou igual a 35.000. Se o valor que estiver no D5 for menor ou igual a 35.000, abre aspas, vai aparecer o nome atende, fecha aspas. Se não, ponto e vírgula, abre aspas,
não atende. Fecha aspas e fecha o parêntese. Veja como ficou a nossa função. Se o valor for menor ou igual a 35 mil, se for menor ou igual a esse valor, atende meu orçamento. Se não, não atende. Teclando Enter. No primeiro carro, ele atende. Já no segundo carro, vamos ver. Igual, se, abre o parêntese, o valor for menor ou igual a 35 mil, ponto e vírgula, abre aspas, atende, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas novamente, não atende, fecha aspas e fecha o parênteses. Teclando Enter, esse não atende porque é 43 mil e eu só tenho 35. Vamos agora usar o assistente de função. No local desejado, vamos aqui na guia Fórmulas. Em Biblioteca de Funções, eu vou procurar as funções lógicas. No caso é esta aqui. Vou clicar na seta e já tem aqui a função C. Clicando em função C, abriu nossa caixa de diálogo. Primeiramente ele pergunta qual é o teste lógico e eu vou especificar. Se o valor que está aqui for menor ou igual a 35 mil, vou por esse campo e digo se o valor for verdadeiro, aparece o nome atende. Se o valor for falso, não atende. Preste atenção no seguinte detalhe. Você pode perceber que eu escrevi não atende e não coloquei as aspas, porque dentro dessa caixa de diálogo eu não preciso escrever as aspas, ele escreve sozinho. Veja que ao escrever o nome atende, automaticamente ele especificou aspas. Agora embaixo, como eu escrevi o nome não atende e sem digitar as aspas, se eu mudar de campo, ele já insere aspas para mim. Ok? Então dentro dessa caixinha, você não precisa digitar as aspas. O Excel se encarrega disso para você. Aqui estão os argumentos da função. O teste lógico é valor menor que 35 mil. Se for verdadeiro, aparece não atende. Se for falso, não atende. Ok? Apareceu o nome atende. Agora vejamos o seguinte. Vou selecionar tudo isso aqui. Vou deletar. Dessa vez eu vou fazer dessa forma. Eu não vou escrever o valor 35 mil. Até porque você pode colocar ponto, você pode esquecer algum zero e seu valor ficar errado. Então, como o nosso valor aqui em cima está digitado corretamente, nós vamos se basear por este valor, só que agora usando referência absoluta. Vamos relembrar um pouco desta aula. Vamos lá. Igual, se, abre o parêntese, o valor for menor ou igual a 35 mil, que este valor que está aqui representado na E2, ponto e vírgula. Veja como eu estou fazendo. Se o valor for menor ou igual a 35 mil que está no E2, abre aspas, aparece o nome atende, fecha aspas. Se não, abre aspas, não atende, fecha aspas e fecha o parênteses. Agora vocês podem ver que eu não escrevi o valor. Agora eu estou me referenciando aonde ele está. Vou teclar Enter. Aparece atende. Se eu clicar aqui e vir aqui nesse canto e puxar para baixo, não vai dar certo. Vejamos. Veja que a minha condição é menor ou igual a 35 mil. E aqui tem valores de 48 que atende. Por quê? Porque quando eu clico aqui, dou um clique duplo, ele está me referenciando já no E6 o valor. E meu valor está no E2. Então o que eu tenho que fazer? Vou apagar tudo isso aqui. Vou na função. E agora eu vou fixar este valor, aplicando o cifrão antes da letra e antes do número. Fazendo isso, este valor vai ficar fixo. E quando eu arrastar para os outros, vai dar certo. Teclando Enter, clico aqui e puxo para baixo. Agora sim, se eu vier em qualquer um desses aqui, dar um clique duplo, ele me mostra o E2 que está fixo. Vamos para uma outra tabela. Vejamos aqui nesta tabela de imposto de renda mais um exemplo de função C. A função C aqui é o seguinte: eu vou me basear pelo valor de imposto de renda de cada um. O valor de imposto de renda aqui que eu vou me basear vai ser 25 mil reais. Vamos clicar aqui e digitar o valor, 25 mil reais. Enter. Para que eu possa usar a função C dentro desta tabela, eu vou usar da seguinte forma. O que eu quero saber nessa tabela é se o trabalhador tiver uma renda menor ou igual a 25 mil, se ele está isento ou se ele paga imposto de renda. Então vamos lá. Igual, se, abre o parêntese, se o valor for maior ou igual
a 25.000, ponto e vírgula. Vou colocar paga, fecha aspas, se não, abre aspas, isento, fecha aspas e fecha o parêntese. Para essa tabela eu especifiquei o seguinte: se o valor que está na C5 for maior ou igual a 25.000, ele paga imposto, se não, ele está isento. Vou teclar Enter. No caso deste aqui, ele está isento. Dando clique duplo, você pode ver que eu digitei o valor 25.000. Significa o quê? Que se eu clicar aqui e arrastar para os outros valores, vai dar certo, porque eu digitei o valor dentro da fórmula. Só que é muito importante usarmos a referência absoluta dentro da tabela. Vamos usar agora a referência absoluta dentro da função C. Igual, se, abre o parêntese, o valor for maior ou igual a 25.000, veja que o valor 25.000 está na C13. Para que eu possa referenciar este valor absolutamente, como eu estou no final, eu aperto F4. Apertando F4, veja que ele aplicou o cifrão antes da letra e do número, fixando este valor para os outros. Agora vamos continuar a função. Ponto e vírgula, abre aspas, ele paga, fecha aspas. Se não, abre aspas, isento, fecha aspas e fecha o parêntese. Veja agora como ficou nossa função C. Eu disse o seguinte: se o valor for maior ou igual a C13, que é 25.000, ele paga, se não, ele está isento. Teclando Enter, ele mostrou o nome isento porque o valor está a 14.897. Para finalizarmos, vamos usar o assistente de função. No lugar aqui, vou em Biblioteca de Funções, Lógica, Se. Aberto isso aqui, o meu teste lógico é o seguinte: se o valor for maior ou igual a este valor que é o 25.000, vou antes do C, aplico o cifrão, depois do C, aplico o cifrão. Vamos agora, se o valor for verdadeiro, ele paga. Se for falso, ele está isento. Certo? Então, dentro do assistente, o teste lógico que eu fiz é: se o valor que está na C6 for maior ou igual ao valor que está na C13, veja aqui que eu estou usando a referência absoluta. Ele vai pagar, senão ele vai estar isento. Ok. E ele mostra, paga. Como eu usei referência absoluta, eu posso vir no canto inferior direito e arrastar para as outras, e assim aplica a função C para todas as outras células. A explicação de função C e como ela pode ser usada em diferentes tipos de tabelas. Nas próximas aulas veremos mais funções do Excel 2013. Até a próxima, pessoal!